Bom dia a todos. Vamos orar. Abre nossos corações para que nós conheçamos a plenitude da palavra de Deus, a beleza desse livro, e dá-nos tua graça, Senhor, em conhecer tantas maravilhas, sairmos da vaidade deste mundo para entrarmos nos pensamentos de Deus, com respeito à igreja. Deus, eu sei o quanto Satanás está lutando ardorosamente para impedir que pessoas venham ouvir a palavra. E tu sabes, Pai, como o mal tomou posse, maldade tomou posse de homens e mulheres nesta geração. Nós estamos firmes, pela graça, esperando, Pai, que pessoas sejam despertadas por Ti. O Senhor me despertou um dia, e tem despertado os irmãos e irmãs aqui também, e damos glórias ao Senhor por isto. Nós estamos esperando do Senhor essas maravilhas. Então hoje, acorda nossa alma, desperta pela palavra, dá-nos aquele ensejo, despertamento, conforme diz a Tua palavra, para que nós acordemos para ver a verdade. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então vou só lembrar aqui os irmãos a organização desta preciosa carta de Paulo aos Efésios. Essa é uma carta doutrinária, irmãos. Quando eu falo doutrinária, é porque ela tem doutrina e tem aplicação da doutrina. É uma carta importantíssima, por isso que foi escrita para nós. Tá? Paulo quer passar para nós aqui quem é a igreja, como foi que Deus nos escolheu. Se nós não tivermos essa noção de que a salvação bíblica é algo vindo de Deus, não foi inventado pelos batistas, não foi uma cúpula de pastores que inventou, não foi uma cúpula de grandes homens do passado que inventaram isto. É coisa de Deus, irmãos. Coisa maravilhosa. É por isso que Satanás odeia a Bíblia. Ele odeia uma igreja que prega a Bíblia. Ele odeia mesmo qualquer pastor que vai pregar a palavra de Deus como ela é. Ou por outro lado, é um privilégio de vocês. Tá? Eu vejo hoje, irmãos, como pessoas que dizem que são crentes. Eles nem sequer têm prazer pelo livro de Deus. Eles querem brincar de crente. Eles vivem da superfície. Nós vivemos mergulhados em coisas importantíssimas, tá? Planejadas na eternidade. Então vocês que são o povo crente, uma parcela do povo cristão, vocês estão conhecendo o que envolve a eternidade, a história da cruz, a história de nossa vida aqui e o que virá na eternidade. Tá? Um dia nós vamos deixar este mundo e nós vamos para o céu. Os que são crentes, né? Quem não é crente não irá. E aí vocês estão aprendendo aqui as aulas com referência à eternidade. A vida aqui é eternidade. Tá? Então, na realidade, quando vocês entram em Efésios, vocês estão entrando numa faculdade. Se você for fazer um curso aí, em qualquer faculdade é melhor do mundo, vocês não vão conhecer isso aqui não. Eles não entendem isso. O homem mais culto do mundo não entende essas coisas. E nós, o povo simples de Deus, aprove a Deus passar isso para nós. Então, se você não der valor, o que vai ser? Se você encosta a Bíblia na sua casa, encosta para lá, passa a semana assistindo filmes, mergulhados com o mundo,
que você vai esperar de você? Você não gosta do livro de Deus. Tá? Você não ama a igreja, está na igreja, com o povo de Deus, aprendendo de Deus. Você não vai amar essas coisas, não. Não vai mesmo. Eu não tenho outra coisa para dar para vocês aqui. Eu não fico inventando programações, irmãos, para ter pessoas na igreja. Não fico. Eu faço abrir a Bíblia e dar para vocês. É a comida de vocês. É o pão diário. Tá? Então voltemos para Efésios. Ela é dividida, esta carta, vocês sabem, tem 6 capítulos, dividida em 2 partes. A parte doutrinária e a parte prática. A parte doutrinária vai do capítulo 1 até o capítulo 3. Termina com a palavra amém. Aí Paulo começa agora dizendo, capítulo 4, vamos pôr em prática? Vamos lá, vocês vão andar agora. Tá? Agora vocês vão saber como é que é o proceder de um crente. E Paulo envolve isso numa igreja. Olha, irmãos, qualquer trabalho que não vincula uma igreja bíblica, onde você possa estar, você não é crente. A Bíblia dirige sempre a igreja, um lugar onde eu estou, um lugar onde tenha um pastor que cuida das almas, onde tem os diáconos, onde você presta serviço aos irmãos, onde você é edificado na verdade, onde um ajuda o outro. É a igreja. Eu não sou crente se eu menosprezar a igreja de Deus. Não tem esse negócio da Bíblia. Eu sou a igreja, eu vou ser a igreja na minha casa. Não tem isso, irmãos. Deus sempre dirige a um grupo de irmãos que pode ali ser sustentados na verdade. A Bíblia fala isso, irmãos. A voz de Deus é dirigida a quem? A um grupo na fé. Tá? Hoje eu estava ouvindo de um irmão na Nigéria. Aquelas pessoas, irmãos, saem de longe, vão andando horas para ir ao culto. Eles não ficam mentindo para Deus, não. Eu não posso ir. Pode sim, a não ser que você está doente. A não ser que você está viajando. Você pode estar na igreja. Tá? Ali, servindo ao Senhor com o povo de Deus. Nós somos ameaçados hoje de fechar nossas igrejas, irmãos. É isso que você quer? Você vai ficar feliz se fechar nas igrejas? Tirar a Bíblia? É isso que eu queria. Vou ficar em minha casa mesmo. Então você realmente não quer conhecer o Deus da Bíblia. Tá? Então vamos lá. Vamos entrar na parte doutrinária. Domingo passado eu entrei com o versículo 1. Lembra? Falei de Paulo. Quem foi ele? Falei ele como apóstolo. Apóstolo significa o enviado. Eu falei para os irmãos que não tem mais apóstolo hoje. Foram 12 apóstolos. E quando eles morreram, o que Deus deixou para nós? Sua palavra. Ela é completa. Tá? Eu não sou apóstolo. Não tem mais. Então, aqueles homens, irmãos, servos do Senhor, foram chamados. Para ser apóstolo tinha que ter 2 coisas. Ele tinha que ter visto Cristo depois da ressurreição e ter ouvido o chamado. Várias pessoas viram Cristo após a ressurreição, mas nem todos foram chamados para o apostolado. Então Paulo foi um desses. Ele viu Jesus e foi chamado para o ministério de apóstolo aos gentios. Quando eu falo gentios, eu estou falando aqui de toda a população do mundo que não é judeu. É chamado gentio. Nós, brasileiros, somos chamados na Bíblia os gentios. Americanos, alemães, argentinos, chilenos, japoneses, russos, todos são chamados gentios. Foram salvos e pertencem à igreja. Tá bom? Então, a mensagem de Paulo é esta. Outro detalhe aqui, irmãos.
Nós somos chamados, no versículo 1 aí, a carta é dirigida a quem? Aos santos. Tá bom? Todo crente é santo. Eu tenho falado isso para os irmãos continuamente. Ser santo não é nada tem a ver com aquela mentalidade católica de alguém que muito tempo atrás viveu, separou, fez muita caridade, e aí a Igreja Católica beatifica aquela pessoa, tá? Canoniza aquela pessoa como santa. Tem nada a ver. Tá? Nada. Toda pessoa que é salva, ela é santa. Sabe por quê? Porque foi comprado. Né? Eu vou casar com a Vivian, então eu vou santificá-la para mim. E eu serei santo para ela. Porque comprar é separar. Tá? Eu adquiro um produto que eu paguei, aquilo é separado. Então, esse é o significado da palavra santo. Vendo, irmãos? Você é crente? Entendeu a obra da cruz? Então você é santo. Interessante, né? Os santos. Deus não manda a palavra dele para quem não é santo. Tá? Santo. Pertence a Cristo. Pertence a Cristo. Não. Uma mulher casada, ela dirá, eu pertenço ao meu marido. Um homem casado vai dizer o quê? Eu pertenço à minha esposa. Santo. Então na Bíblia tem dois sentidos de santidade. Ser santo porque ele foi comprado por Deus e para Deus. E também tem um significado de ser santo na vida prática. A Bíblia sempre liga salvação e santidade. Veja bem, irmãos, não confunda as coisas. Não existe esse negócio de que eu preciso ser santo para que eu possa um dia entrar no céu. Não, não tem. Quando você foi salvo, você foi salvo. Tá? Você vai entrar no céu. Qualquer pessoa crente, ela entra no céu porque foi comprada, foi salva. Se você vai no hospital, se eu for no hospital, tem uma pessoa ali à beira da morte que se converte a Cristo, ela é salva naquele momento, ela vai entrar no céu. Tá? Salvação é coisa imediata. E naquele momento que ela se converteu ali, ela está faltando o quê? 5 minutos para morrer. Ela é santa. Porque a salvação faz o quê? Santifica. Tá? Salvação santifica. Então, eu fui salvo, você foi salvo, e a salvação produz santidade. Eu tenho sempre dito, falo isso em qualquer lugar. Se você diz que é salvo e não produziu santidade na sua vida, você não conhece salvação. A salvação santifica a pessoa. Nós vemos isso em Romanos. Tá? Esse ensino é claríssimo. Salvação, santidade. Não é santidade e salvação. Tá vendo? Você não muda. Eu sou santo para ser salvo? Não. Eu sou salvo para ser um santo. É isso que a Bíblia fala. Então, Efésios foi dirigido aos santos. Então eu posso dizer, Efésios foi dirigido para mim. Porque eu posso abrir agora e entender. Tá bom? Vamos lá. Esses santos também, no versículo 1, são chamados de quê? Tá vendo o versículo 1? Eu gosto sempre que os irmãos olhem o texto. Eles são chamados fiéis. Tá vendo? Os fiéis. Cadê o crente? Olha ele ali. Quem é ele? É aquele homem fiel a Deus. Fiel é a fé na prática. Tá vendo? Fé na prática. Tá vendo aquele crente perseverante? Ele não abre mão do que ele crê. Ele ama a Deus. Ele é fiel a Deus. Ele não está querendo agradar gregos e troianos, não. Ele não vive querendo agradar vizinhos só para ter amizade. Ele não abre mão da sua fé.
Ele é fiel. Você sabe, irmãos, é desse tipo de crente que nós estamos precisando hoje. Homens e mulheres fiéis a Deus, que cumprem sua obrigação como crente, seus deveres. Deveres. Uma mãe, uma esposa, um pai, um filho. Na vida, é o crente. Olha, ele na igreja, na casa dele, lá no serviço dele, todo mundo vê. Ele é um crente. Tá? Ele é separado do mundo. Você não vê-lo com palavrão, não pode ouvi-lo, a sua boca proferindo palavrões. Não, nem está ali misturado com aquelas amizades perniciosas. Não, ele é separado para Deus. Ele não fica maltratando os outros. Ele é amigo de todo mundo, mas ele sabe que ele pertence a Deus. Ele é fiel. Na igreja, o pastor pode contar com ele? Pode. Ele está ali sempre. Ele está lutando pela causa de Deus, pela verdade. Ele luta junto com os outros. Esse é um crente, irmãos. Você vê? Está vendo aquele irmãozinho ali? Ah, você compara com a outra. Tem muitos que falam, eu conheço pessoas que não são crentes, são melhores. Não existe isso na Bíblia. Eu estou vendo aquele irmãozinho ali, ele nem é conhecido. Ninguém dá valor para ele. Mas como crente, ele é infinitamente melhor do que qualquer outra pessoa do mundo. Porque ele é crente em Cristo. Ele foi comprado. Tá vendo aquela irmãzinha ali, pobre? Ninguém dá valor para ela? Ela é uma crente em Cristo? É. O mundo está nem aí. Mas ela é alvo do amor de Deus. Ela é fiel ao Senhor. Eu conheci muitos assim. Passaram a vida, não apareceram, trabalharam, lutaram fielmente ao Senhor. Eu conheci irmãos assim, e que prazer conhecê-los. Então, terminamos essa parte, irmão. Já dei assim aquilo que os irmãos precisam. Para quem foi dirigida a carta? Foi dirigida essa carta para mim? Foi. Para a minha igreja? Foi. Então, eu sou o alvo desta carta. Paulo enviou para a igreja de Éfeso, o Espírito Santo enviou para nós. Vamos para o segundo versículo? Agora vem o chama saudação. Hoje eu vejo muito essa expressão, graça e paz. Vocês já ouviram isso? Tá bom. Se quiserem falar, falem. Mas essa expressão, graça e paz, sabe quem falava? Só os apóstolos. Se você quiser falar, graça e paz, eu acho que você não vai entender muito bem isso, não. Eram os apóstolos que falavam. Você pode ver quem foram os apóstolos aqui na Bíblia que remeteram carta. Paulo, Pedro e João. Esses três homens falam graça e paz. Você vê a carta de Judas? Judas era apóstolo? Não. Judas era um irmão de Jesus por parte de mãe. Ele não era apóstolo. Ele era um tipo de um pastor. Ele não manda graça e paz. Porque ele sabia que falar isso era função dos apóstolos. Tiago também, aquela carta de Tiago, ele fala graça e paz? Não. Por quê? Ele não era apóstolo. Ele era irmão de Jesus por parte de mãe. Tá? Então, queridos, eu quero lembrar vocês, esses homens, quando falava graça e paz, era uma saudação vinda de Deus. A igreja estava nascendo naquele tempo. E a igreja não estava subordinada à lei. A lei dizia maldito. A lei assombrava. A igreja, quando recebia esses homens, a igreja estava contente, porque eles diziam o quê? Graça e paz. A graça fornece paz. O que ele está dizendo? Deus não odeia vocês. Deus ama vocês. Deus provou isso na cruz por meio do Filho. Então não tenha medo, irmãos. Não fiquem aterrorizados. Vocês não irão para o inferno. Então essa era a saudação de Paulo, de Pedro, de João. Está vendo?
graça e paz. Ora, irmãos, quando esses homens morreram, o que é que nós temos agora? A Bíblia completa para nós, ensinando-nos o que a graça trouxe e a paz que nós temos agora pelo sangue remidor. Então, eles tinham nos lábios o que o Verbo encarnado trouxe para nós, cheio de graça e de verdade. Então, o crente não tem medo. Não tem. Satanás ataca a igreja, né? Diretamente. Tá dando pancada na igreja. Mas aí está a verdade. Graça e paz. Nós temos ao lado do Pai o advogado que nos defende continuamente contra os ataques maliciosos, perniciosos do diabo. E nós temos um advogado dentro de nós, o Espírito Santo. E nós temos a Bíblia conosco. Lá no céu, Cristo, sentado ao lado do Pai. Dentro de nós, o Espírito Santo. Em nossa mão, sagradas letras, para nos ensinar. E essa graça e paz vem da onde? Da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Está vendo as duas pessoas da Trindade? Que eu quero que os irmãos olhem. Nós não estamos lidando com homens. É o pastor Davi. Não, nós estamos lidando com Bíblia. Nós estamos lidando com Deus que se revelou para nós. Se a Bíblia não for suficiente, irmãos, então não adianta. Quem vai ajudar vocês? Nós estamos vivendo uma época que o povo está atrás de quem fala coisas boas. Se achar um pastor que fala coisa boa, eles vão mesmo. Se achar um pastor que traz prosperidade, eles querem conforto hoje. Eu quero sentar em casa e sentir que está tudo bem. Não, a Bíblia não ensina isso, irmãos. Ou nós voltemos para a Bíblia, ou nós estamos perdidos. Quando Deus conduziu o povo pelo deserto, lá do Egito para Canaã, o alimento que Deus deu foi o maná. Eles tinham que levantar 5 horas da manhã, mais ou menos, para pegar aquela comida. Era para o dia. Toda provisão vem em Cristo. Então, se você não interessa pela Bíblia, se você quer orientar por homens e não pela palavra, tá? Através de alguém que pode ensinar para vocês a Bíblia, então vocês vão entrar num caminho perigoso, que está cheio disso hoje. Eu gosto daquele pastor porque ele fala assim para mim. Você está atrás, é igual comida, né? Você põe a comida na mesa e um filho fala, eu gosto dessa comida aqui, mas não gosto disso. Eu como macarrão, mas não gosto de arroz. Então você não quer a palavra de Deus. Tá? Muito bem. Então essas duas pessoas vão aparecer. Por que não aparece o Espírito Santo? Aparece? Claro! É ele que trouxe a Bíblia para nós. O autor da Bíblia é o Espírito Santo, irmãos. Ele é. Eu diria até para os irmãos, ele é o escritor. Ele usou homens. Mas ele é o escritor e autor desse livro para nós. Tá? Eu tenho sempre falado, se Deus permitir que os comunistas entrem no Brasil, eles vão arrancar a Bíblia nossa. Se você não der valor à Bíblia agora, você está dando valor aos homens. Você vai ver o gosto amargo do sofrimento. Se Deus tira a Bíblia de um país, é o pior castigo que dá uma nação. Os terroristas estão aí. Eu já falei para os irmãos. Deus pode usá-los? Pode. Deus pode entrar. Tira, fecha as igrejas. Persegue meus santos. Prende-os. Está vendo, irmãos?
Você não quis a Bíblia? Vendo? Agora nós vamos passar para os detalhes, tá bom? E neste primeiro capítulo, eu quero passar para os irmãos o fato de que a salvação nossa, eu estou enfatizando isto, irmãos, porque salvação bíblica vem de Deus. Se você não conhece o Deus da Bíblia, não adianta, você não conhece salvação. A salvação pregada hoje é salvação de problemas. Salvação de problemas. Ah, eu quero uma vida assim. Mulheres estão atrás de marido. Homens estão atrás de mulheres. Jovens estão atrás de vida sexual, de dinheiro, profissão, ganhar muito bem, ter riquezas aqui. A Bíblia não está atrás disso, não. A Bíblia apresenta uma tão grande salvação. Cristo não veio melhorar o bolso nem a bolsa de ninguém. Ele veio buscar e salvar perdidos. E o que ele quer fazer com os que são salvos? Ele vai levá-los para o céu. A Bíblia é um livro assim, irmãos. Está apresentando o que Deus planejou na eternidade. Quem pregar qualquer coisa fora desse evangelho, em Gálatas, Paulo diz que ele é maldito. Maldito de Deus. Tá? Inventar, irmãos. Adicionar uma pequena coisa nesta mensagem. É maldito. Tá? Então nós estamos vivendo uma época assim. Então é para acordar. Quem planejou a salvação foi Deus. Então eles não gostam disso. A honra e a glória pertencem a Deus. Os homens odeiam isto. Eles querem discutir com Deus. Se estão numa igreja, eles querem ensinar a Deus. Tem que ser desse jeito aqui. Nós não temos que ensinar a Deus. Nós temos que abaixar, ou apurar nossos ouvidos, inclinar perante Ele. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Quem planejou a salvação? Quem? Deus. Que Deus é esse? O Deus triuno. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas três pessoas da triunidade, elas são participantes de uma salvação que o próprio Deus, no seu conselho, planejou. E quem sou eu? Eu estou de cá aprendendo. Eu estou vendo agora que Ele me escolheu. Porque se eu não tivesse sido escolhido por Ele, eu não queria saber dessa salvação. Eu fugia de Deus. Eu fiz igual Adão fez depois que pecou, saindo correndo, escondendo atrás das árvores. Está vendo, irmãos? Isso é o trabalho de um Deus trino. Agora, vamos ver. Dessas três pessoas, tem um cabeça. Tem alguém que comanda. Três pessoas e um cabeça disto. As outras duas pessoas, elas trabalham subordinadas a essa pessoa. Quem é delas? Vamos ver o versículo 3. Bendito o Deus e Pai. Vendo agora? Das três pessoas, ela se destaca como sendo, vamos dizer assim, o majoritário, sim, no sentido de que comanda. Comanda. Não está dizendo que essa pessoa é melhor do que as outras duas pessoas. Não. É que ela está no comando. As outras duas pessoas estão subordinadas a Deus o Pai, o Espírito e o Senhor Jesus Cristo. Estão subordinadas. Elas trabalham em função da vontade soberana. Deus o Pai. Os irmãos podem ver isso em João. Quantas vezes Jesus fala, meu Pai que me enviou. Meu Pai. Tá?
Ele sempre está repetindo: vim fazer a vontade daquele que me enviou. E é a vontade dele. Está cumprido na terra a vontade do soberano Deus. Tá? Ninguém dá um passo para Cristo se o Pai não pegar a pessoa e levar. Ninguém. Nós estamos trabalhando com um poderoso Deus, vontade poderosíssima. Ninguém pode ir contra ele. Aí alguém fala: eu me converti a Cristo. Foi Deus o Pai que me entregou a Cristo. Aí eu fiz uma decisão. Essa decisão você fez porque foi a vontade de Deus. Está fazendo na terra a vontade dele. Eu tenho muita coisa para falar sobre isso, mas meu tempo não dá, né? Então a gente vai continuar aqui. Bom, vamos lá. É a vontade de Deus, o Pai. É ele que aparece? É. Em toda Escritura, nós temos um Deus cuja vontade está sendo feita. Por que você está aqui? Por que você diz que vai para o céu? Por que você diz que é crente? Por que você diz que quer amar o Senhor? Foi Deus o Pai que fez a escolha. Vamos então vê-lo? Vamos lá. Versículo 3. Bendito Deus e Pai. O que é que ele nos fez? Eu não estou entrando nos detalhes ainda. Olha o versículo 3. Ele nos tem abençoado. Versículo 4. Ele nos escolheu. E ele fez tudo isto para quê? No versículo 5, ele nos predestinou. Está vendo? Olha, nos abençoou, versículo 3, nos escolheu, versículo 4, nos predestinou, versículo 5, fez tudo isso para quê? Para o louvor, versículo 6, da glória da sua graça. Olha o destaque aqui, irmãos. Tá vendo? Ele fez tudo isso para quê? Para o louvor da glória da sua graça. Tá? Agora vamos ver o que ele fez mais. Versículo 7. Ele vai explicar que toda esta obra ele fez por meio do Filho. Tudo é o Pai, tá vendo? Tudo. No qual temos, no Filho, temos a redenção. Então agora ele pega essa segunda pessoa da Trindade e envolve essa pessoa. A escolha foi feita em quem? Em Cristo. Que é ele, o amado de Deus. O amado. Não tem outra pessoa no mundo que é o amado de Deus. Não tem. Não tem Maria, não tem Paulo, não tem Pedro, não tem Lutero, não tem Calvino, não tem pastor nenhum. A escolha foi feita no amado. Ele é a única pessoa que é o amado do Pai. Tá? Tudo feito na redenção. Olha, irmãos, nós vemos isso até o versículo 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória. Glória de quem? Do Pai. Está vendo? E depois vemos o trabalho do Espírito Santo. Versículo 13. Veja, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória, referindo sempre ao Pai. Referindo sempre ao Pai. Está vendo? Então, queridos irmãos, anular a glória de Deus é um verdadeiro fracasso. Se você não conhece Deus o Pai, você não vai conhecer Deus o Filho. E se você não conhece Deus o Filho,
você não vai conhecer Deus o Pai. Está vendo? Então falar Jesus, 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 não adianta. Você conhece quem é Jesus? O Jesus da Bíblia? Porque tem o Jesus do mundo. Tem o Jesus da nova era. Você conhece o Jesus da Bíblia? Então você conhece o Pai. Você conhece o Pai? Então você conhece ao Senhor. Está vendo? Então, queridos irmãos, tem um vínculo ligado a isso aí. Deus nunca vai operar sem a glória de Deus. Que é a glória de Deus, a glória de um Deus triuno. Veja o que Jesus fala em Mateus capítulo 11. Volte um pouco lá, só para os irmãos entenderem. Mateus capítulo 11. Versículo 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai. Ele está falando com quem? Ele está orando, não está? Graças te dou, ó Pai. Está vendo como ele elevou a glória do Pai? Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos. Está vendo? Ele diz, as coisas da Bíblia, as coisas misteriosas, Deus não deu ao mundo. Não deu aquele professor de faculdade. Não deu aquele que é erudito no mundo. Aos cientistas. Ele revelou para quem? Aos pequeninos. Quem são os pequeninos? Quem são as criancinhas de Cristo? Os salvos. A linguagem de Mateus. Jesus é o primogênito. E os salvos são os pequeninos. Deus falou que Deus abriu o cenário. Trouxe os crentes aí, tá vendo o que eu estou querendo dizer? Olha, versículo 26, ele diz, Senhor Pai, por que o Senhor fez isso? Porque foi do teu agrado. Do teu agrado. É a vontade dele. Agora veja o versículo 27. Olha o que o filho faz. Fala, tudo me foi entregue. Tudo. Tudo. Tudo é do filho. Nada é do homem. Nós não somos donos de nada aqui. Tá? Aquela casa, aquele carro, aquelas coisas que eu tenho. Tudo que tem aqui no universo, na terra, pertence ao filho. Ninguém é dono de nada. Sabe o que você vai levar após a morte? Você vai voltar nu, do jeito que entrou. Porque tudo pertence ao filho. Ele é o herdeiro. Está vendo? Ele diz, tudo me foi entregue por meu Pai. Agora ele para de orar e fala com as pessoas, está vendo? Falou, tudo me foi entregue. Eu vejo o homem orgulhoso, atrás de tocar nas coisas do mundo. Eles querem isso. Era assim os judeus, atrás de novidade, atrás de coisa bonita, atrás de pão, atrás de riqueza, atrás disso, querendo o Jesus deles. Sempre eles buscaram o Jesus da nova era, que quer comida, que quer isso, quer terra, quer conforto. Jesus está dizendo o quê? Tudo me foi entregue. O Pai. Aí ele diz o quê? Ninguém conhece o Filho. Está vendo? Eu estou dando esse preparo para vocês aqui, para vocês saberem. Ninguém conhece o Filho. Ele não fala assim, ninguém conhece Jesus. Porque tem muito Jesus por aí. Ele está destacando o Filho. Ninguém conhece Jesus Cristo, o Filho. Ninguém. Jesus para lá, Jesus para cá, e tal, e tal. Espera, ninguém conhece. Jesus é Deus. Jesus é glorioso. Vocês lembram, irmãos, quando ele pegou 3 discípulos, levou no Monte das Oliveiras, e lá mostrou a glória dele. O que ele era por fora sumiu. E aqueles discípulos viram o rei da glória ali, quase caíram. Fugiram, esconderam. Ninguém conhece Jesus da Bíblia. Não tem um pecador que possa dar um passo de 1 milímetro em direção a Cristo. Não tem jeito.
A natureza humana repele a Cristo, volta para trás, foge. Quer ver? Chama o seu amigo, começa a falar de Cristo. A natureza repele, não gosta. Agora você fala de Jesus da nova era. Ah, Jesus para lá, Jesus te abençoe, vai com Deus, vai. Eles vão gostar disso. Não é o Jesus da Bíblia. Ele diz, ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Agora você quer conhecer o Filho? Conheça o Pai. Ele diz, ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Agora você está perdido, não está? Se você não conhece o Filho de Deus, você não vai conhecer o Pai. Se você não conhecer o Pai, você não vai conhecer o Filho. E aí, graças a Deus, olha o que diz o final. E aquele a quem o Filho quer revelar. Não tem um privilégio maior do que conhecer o Filho. E conhece como? Você só conhece Jesus pela palavra. Então, como assim, pastor? Quando eu vejo pessoas chegando, mas quer ouvir outra coisa, até com a Bíblia na mão, mas na hora de encarar a verdade, foge. Na hora, eu fico sabendo, a pessoa não quer conhecer o Filho. Mas quando eu vejo pessoas chegando, porque a Bíblia lhe interessa, ele tem os seus olhos abertos, ele quer mirar a glória do Senhor, ele quer conhecer a história da redenção, o que foi que ele fez por nós na cruz, a história eterna, para onde eu vou. Está vendo? Aí eu sei que aquela pessoa, realmente, ela foi chamada para isso, chamada para conhecer Cristo. Para mim, quem é crente? Quem é crente? Não é aquele que está pulando, que está saltando, que está fazendo louvores e adoração. É o que ama a Bíblia. Você ama a palavra de Deus? Eu vim aqui porque eu amo. Eu amo esse livro. Eu vou escutar a verdade. Pronto. Aí, com isso, irmãos, eu pude, pelo menos espero, ter colocado um temperinho na comida, para vocês entenderem Efésios, capítulo 1. Ah, vamos voltar lá? Então eu estou agora mirando o versículo 3 do capítulo 1. Quem é o Pai? É aquele que eu quero conhecer. O que ele fez por mim? Porque eu sou crente hoje? Porque ele interessou por mim? Porque ele abriu meus olhos? Porque eu quero saber quem é esse cuja vontade é gloriosa, cuja vontade está sendo feita nos céus e na terra. Será que eu fiz a vontade dele? Fez. E escuta, irmãos, você ama ao Senhor? Você foi a Cristo? Você ama a palavra? Sabe de uma coisa? Não se glorie nisso. Você está apenas fazendo a vontade de Deus, não a sua vontade. Você gosta de orar? Você gosta de santidade? Você gosta de andar com Cristo? Você foge da tentação? Você caminha para o céu? Você é um peregrino na terra? Você ama Cristo? Você ama o livro dele? Então você está fazendo, sabe o quê? A vontade do Pai. E sabe o que João disse na sua carta? Todo aquele que faz a vontade do Pai viverá eternamente. Está vendo? Então está funcionando o quê? A vontade de Deus. Agora, está vendo? Onde está o livre-arbítrio? Onde está? Tá bom. Se você faz sua vontade, seu querer, ama o mundo, ama, você está apenas declarando que você não conhece Deus. Você está indo para um lugar reservado para os ímpios. Você está indo para o inferno. E posteriormente, o lago de fogo. Tá. Você tem sua vontade, igual a vontade de peixe. Peixe só funciona dentro d'água. Tá? Você tem seu livre-arbítrio? Ah, eu tenho, pastor. Deus respeita? Não. Você apenas funciona para o mundo. Sua vontade sempre está aqui, dentro do mundo. Gosta do mundo, igual o peixe gosta d'água. Você não sobe,
Você não tem poder para subir às alturas que a fé tem. Você não ama Deus. Então, o que acontece? Você não é crente. Sua vontade está escravizada. Agora vamos voltar ao versículo 3. Porque tem muita coisa para nós aprendermos ali. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Já tratei sobre isso. Eu quero que isso fique em destaque para vocês. Quem é esse Deus com quem estou falando? Não é aquele Deus que você diz, vai com Deus, vai. Você faz dele o seu motorista de Uber. Tá? Não é esse. Seu Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então fica bem claro, nossa teologia é esta. Veja bem, o que ele fez por nós? Ele tem nos abençoado. E deixa eu puxar isso aqui para vocês. Se vocês não vincularem esse assunto, o destaque desse assunto com a eternidade, vocês vão se perder aqui. Porque eu vejo, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Olha, Deus vai te abençoar. Falei para os irmãos já. Eu tenho ouvido tanto isso. Quando eu comecei no Facebook, mandar mensagem, faz anos já, eu via isso. Deus prometeu que hoje vai tirar toda a maldição do seu caminho. Mentira! Mentira! Deus prometeu que vai elevar a sua vida. Hoje, mentira! Se você não está em Cristo, você está sob a maldição da ira de Deus. Não tem promessa se você não se converter de todo o coração a Cristo. Deixa eu dizer aqui, você é crente? Você está em Cristo? Você foi lavado e purificado pelo sangue? Você é uma pessoa abençoada. E que tipo de bênção? Toda sorte de bênção. Sabe de uma coisa? Ninguém pode abençoar mais um crente do que ele já é abençoado. Eu não posso dizer para a irmã Aparecida, Deus te abençoe. Porque ela, em Cristo, ela está debaixo de toda sorte de bênção. Toda sorte de bênção. Está vendo? Então, queridos, a Bíblia não tem esse Deus te abençoe no Novo Testamento para os crentes. Porque eles já são. Eles estão em Cristo. Vocês foram privilegiados, queridos. Estão ligados ao Senhor da glória. A Bíblia vai dizer, vós estáis nele. Vós estáis nele. Então ninguém pode tirar as bênçãos eternais em Cristo que estão nos salvos. Não é maravilhoso? Não é? Ninguém pode. Vocês não estão debaixo de maldição mais. Essa ideia fantasiosa, inventada da mente de pessoas aí fora. Vocês são crentes em Cristo. Se vocês foram remidos pelo sangue. Que bênção! Que sorte bendita! Queridos, que sorte! Não é riqueza daqui. Que riquezas são essas? Que bênçãos são estas? Olha o versículo 3 de novo. Eu acho que vocês não entenderam ainda. Com toda sorte de bênção espiritual. Tem alguma coisa melhor do que algo espiritual? Tem? Ou vocês querem as bênçãos da lei? A lei vai gritar maldito. Vocês querem bênçãos que o mundo quer? Vocês querem a bênção da prosperidade? A bênção de ter saúde?
e gabar de saúde, a bênção de ter as coisas que o mundo tanto gosta, casa, carro, dinheiro, fama. Isso o mundo promete, o diabo promete. Em Cristo, é isso que Paulo está falando. Toda sorte de bênção espiritual. Olha, nem os anjos entendem isso. E você, amado irmão, entende? Não é maravilhoso? Quem é você? Quem é Davi Sena? Eu era um réu. Eu era condenado ao inferno. E meu Senhor me arrancou e me pôs nessa posição? Sim. Que posição é esta? Eu não sou a bênção de Ribeirão Preto. A bênção do Brasil. O meu lugar não é aqui. Olha o final do versículo. Nas regiões celestiais em Cristo. Seu lugar é lá na glória. E se você é um crente, você já está lá. Meu nome está lá. Meu nome está lá. E quem pode me tirar de lá? Satanás pode me arrancar do lugar que eu estou em Cristo? Não. É região celestial. Eu não sou mais deste mundo. Eu estou aqui por um breve tempo. Eu estou aqui lutando pelo reino dele, para mostrar ao mundo, através da minha vida, da minha pregação, do meu viver, que esse Deus é glorioso. Tá? Então, o meu viver deve saltar, brilhar, para que todo mundo saiba que o meu Deus, que me escolheu em Cristo, me amou na eternidade e provou esse amor na cruz, Ele é o meu Senhor. Que Ele aplique a sua palavra em nossos corações.